Eu sou o professor Francisco Carlos da Costa, professor de Física do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas. A aula de hoje será com simulações. Essas simulações foram feitas no PhET, projeto da Universidade do Colorado. Então nós vamos estudar hoje forças e movimentos, as noções básicas, né? Então, essa simulação ela vai nos mostrar a questão de forças. Então, aqui nós vamos simular, escolhendo uma pessoa aqui de vermelho. Então, aqui apareceu uma força para a direita. Então, este rapaz de vermelho vai aplicar uma força para a direita. Escolha aqui um de azul, né? E ele vai aplicar uma força para a esquerda. E vamos ver aqui qual o valor dessas forças. Então, o de vermelho está aplicando uma força de 150 newton, né? E o de azul vai aplicar uma força para a esquerda de 100 newton. E aqui nós vamos colocar para se movimentar, né, e ver quem é que vai ganhar nessa simulação. Aqui, nessa soma das forças, nós temos a resultante. Então, para determinarmos a força resultante, quando é aplicado sobre o corpo duas forças em sentidos opostos, que é esse caso aqui, você tem a pessoa de vermelho puxando para a direita, aplicando a força para a direita, e a pessoa de azul aplicando a força para a esquerda. Então, essas forças têm sentidos opostos. Então, a resultante dessas duas forças vai ser a força da direita menos a força para a esquerda. Então ficaria 150 newton menos 100 newton. Então a soma das forças resultante, então a força resultante aqui vai ser de 50 newton. 150 menos 100. 50 newton e aponta para o lado que é aplicada a maior força. Então vamos fazer a simulação. Então, nesse caso aí, o vermelho ganhou, né, porque fez mais força. Agora vamos retornar aqui e fazer outra simulação, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, agora eu vou pegar esse rapazinho aqui de azul e colocar deste lado esquerdo. Então o que aconteceu aqui? Eu coloquei duas pessoas de azul. E agora o somatório dessas duas forças aqui para a esquerda corresponde a 250 newton. Por quê? Porque esse rapaz menorzinho aplicou uma força de 100 newton. Vai aplicar uma força de 100 newton para a esquerda. E esse rapaz maior aplica uma força de 150 newton. Logo, a resultante para a esquerda é a soma da força, né, desse menorzinho, que é 100 newton, com esse maior, que é 150. Então, a resultante para a esquerda é de 250 newton. Ok? Aqui eu vou escolher um de menor aqui, um vermelho. E aí o que aconteceu? Ao acrescentar essa pessoa de vermelha, rapaz de menor, ele aplicou agora uma força de 50 newton. Esse de maior está aplicando 150. Então a resultante para a direita vai ser 150 mais 50. Somando essas duas forças, a resultante para a direita equivale a 200 newton. E a resultante de todas as forças, né, seria quanto? Seria a força para a esquerda diminuindo a força para a direita, porque eles têm sentidos opostos. E a resultante é igual a 250 menos 200. A resultante é igual a 50 newton e vai apontar para o lado que aplica a maior força. E aí vamos fazer a simulação.
Então, nesse caso, o azul ganhou. Okay? Vamos aqui para uma próxima simulação. Essa simulação aqui vai ser interessante porque vai nos mostrar a questão do movimento uniforme. Então, nesse caso aqui, você tem um objeto de massa 50 kg e você vai aplicar uma força sobre esse objeto, fazendo com que o objeto entre em movimento. Então, inicialmente ele está em repouso, né? Aí você vai aplicar aqui uma força, acompanhei de qual é o valor dessa força. Então vamos lá, 21 newton, 200, vamos aplicar a força de 500 newton para a direita. Então essa vai ser a força aplicada, ok? 500 newton para a direita. Então, se eu aplicar uma força de 500 newton para a direita, o que acontece com este objeto que está sobre o skate? Então vamos simular. Então ele começa a acelerar, né? Tem uma aceleração. Quando chega na força máxima de 500 newton, ele atinge uma velocidade aqui de 40 metros por segundo. Ok? Então foi aplicada uma força de 500 newton no objeto de massa 50 kg, 50 kg, né? E o objeto entrou em movimento com a velocidade de 40 metros por segundo. Você percebe aqui no relógio da velocidade, né? E veja bem, o objeto entrou em movimento, né? E aí o que é que vocês percebem nessa simulação? Então, o objeto continua em movimento, né? Ele não para. Por que esse objeto não está parando? Aqui é consequência direta do movimento retilíneo e uniforme, em que o objeto se movimenta com velocidade constante. Então, a primeira lei de Newton, ela vai nos indicar o seguinte: se um objeto está com velocidade constante, ele está executando movimento do tipo retilíneo uniforme, né? Ou seja, ele não muda a velocidade. E se ele não tiver nenhuma força em sentido oposto, pela primeira lei de Newton, significa dizer que ele vai continuar em movimento. Então, se o objeto está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Essa é a chamada primeira lei de Newton. Se o corpo está em movimento, a tendência é continuar em movimento, a não ser que exista uma força atuando em sentido oposto. Okay? Então, esta é a primeira lei de Newton. Agora vamos fazer aqui uma próxima simulação. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se consigo parar. Bom, aqui nós vamos escolher aqui um objeto de maior massa, aqui, né? Mas com massa que é 200 kg. Veja bem, nós temos agora uma massa de 50 kg, este objeto, essa caixa, com a massa da geladeira, que é 200 kg. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos aplicar agora uma força de 500 newton sobre este objeto, né? Deixa eu ver aqui. Então veja bem, se aplicada a força 500 newton, deixa eu só retomar a simulação. Só um minuto aqui, como está. Esse meu mouse está com um probleminha, não está chegando lá. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Como vocês percebem aqui, agora vou aplicar uma força para a esquerda. Tá? Então veja bem, o valor dessa força agora ela é negativa, tá, gente? É menos 500 newton. Por que vai ser menos 500 newton que está apontando ali? Porque ela vai em sentido contrário à trajetória que foi orientada para a direita. Então, se eu oriento a trajetória do objeto indo para a direita, se eu aplicar uma força para a esquerda, então está em sentido oposto
a movimentação do objeto. Então, essa força vai ser negativa, né? Então, vamos lá para a simulação. Então, como ele já viu em movimento, você aplicou agora uma força em sentido contrário, e aí o que é que vai acontecer? A velocidade vai diminuindo, ou seja, ele está desacelerando. Veja lá o relógio da velocidade. Ele está diminuindo a velocidade porque agora existe uma força em sentido oposto, né? De menos 500. E aí o que é que vai acontecer agora? O objeto parou, mas a força continua sendo atuando no objeto, né? Então, você está aplicando agora uma força de 500 newtons. E aí o objeto começa a acelerar. Ele começa a acelerar, significa dizer que ele vai mudando a velocidade. Veja lá no relógio que ele está mudando a velocidade. Ele está acelerando. Quando chega em 40 metros por segundo, foi deixado, não existe mais nenhuma força sendo aplicada, né, sobre o objeto, e aí o objeto continua em movimento. Pela primeira lei de Newton, se o objeto está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Então esse objeto não vai parar, a não ser que exista uma força atuando em sentido oposto. Tá? Esta é a primeira lei de Newton. Então, se eu coloco uma força em sentido oposto, ele vai diminuir a velocidade, vai desacelerar, até chegar a um ponto que ele vai parar. Ok? Então, ele vai parar. Nesse caso aí, ele está desacelerando, porque ele está em movimento para a esquerda e a pessoa está aplicando uma força para a direita. Veja que a velocidade ali está diminuindo, diminuindo, está chegando em zero. Para. E agora, como ele continua a aplicar a força de 500 newton, ele vai em sentido contrário agora, né? Vai acelerando, veja lá o relógio, a velocidade está mudando, então está havendo uma aceleração. Ele está aumentando a velocidade até chegar a um ponto que ele atinge a velocidade de 40 metros por segundo. Aí a pessoa deixa de aplicar a força e o objeto continua em movimento, com velocidade constante. Então você lembra que quando o objeto está com velocidade constante, significa dizer que ele está executando movimento do tipo uniforme, tá, gente? Você lembra daquelas questões lá do formulário? Do movimento uniforme. Quando o objeto está se movimentando com velocidade constante, ele está executando, ou quando ele está se movimentando com velocidade constante, ele está executando movimento uniforme. Neste caso, o movimento retilíneo e uniforme. Primeira lei de Newton, se o corpo está em movimento, a tendência é continuar em movimento com a velocidade que ele estava antes. A não ser que haja uma força em sentido oposto, que faça com que esse objeto mude seu estado de movimento. Ok? Então aqui nós estamos vendo a primeira lei de Newton. Agora, quando é aplicado uma força em sentido oposto, então está havendo uma desaceleração. Então é a segunda lei de Newton, né? A força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Então está havendo aceleração, aí a velocidade diminuiu, até chegar a zero, ele para, repouso, volta depois de movimento. Né? Okay? Sentido oposto. Sentido oposto, você troca de sinal, a força é negativa. Beleza? Então aí nós temos a simulação da primeira lei de Newton e da segunda lei de Newton. Opa, vamos separar isso aqui. Pronto. Agora vamos aqui para uma outra simulação. Essa simulação agora é com atrito, tá, gente? A simulação que nós fizemos anteriormente era sem atrito, porque aquelas rodinhas do skate, ela faz com que o atrito seja o mínimo possível, tá? Agora nós vamos considerar o atrito. O atrito é quando um objeto tenta se deslocar, se movimentar, um em relação ao outro. Então surge o atrito quando esses objetos tendem a se movimentar um em relação ao outro. Que é o caso aqui. Esse rapaz vai aplicar uma força nesse objeto, e aí agora vai ter um atrito, uma fricção entre o objeto e o solo. Né? Você percebe aqui que esse solo ele é mais rugoso do que aquele anteriormente. Naquela simulação anterior, a superfície era lisa, agora aqui é uma superfície mais rugosa, então tem um atrito. Vou colocar aqui com atrito médio, né? De atrito aqui. Então veja bem, agora vamos aplicar uma força de 500 newtons sobre esse objeto. Agora veja bem aí o que acontece. Ó.
Foi aplicada uma força, né, aqui de 198 newton, e agora aparece em sentido oposto uma força de fricção. Essa força de fricção nós chamamos de força de atrito. Né? Você percebe aí que existem duas forças atuando sobre o objeto, uma para a direita e outra para a esquerda. Na simulação anterior, não, era só uma força aplicada sobre o objeto, porque não existiu atrito. Né? E aí o que aconteceu aí? Ó? Nesse caso agora, como deixou de ser aplicada a força pelo rapaz, o objeto agora vai parar. Por quê? Porque existe uma força de sentido oposto, a força de atrito. Então, quem faz com que o objeto pare é a força de atrito, ok? Que está em sentido oposto ao movimento do objeto. Como o deslocamento do objeto é para a direita, está se movimentando para a direita, a força de atrito aponta sempre em sentido oposto, fazendo com que esse objeto pare. Ok? Então vamos pegar aqui um outro exemplo. Aqui. Vamos arrastar aqui e colocar a geladeira aqui. Né? Vou colocar a resultante, o valor da força que é aplicado, o valor das massas. E a velocidade, para a gente ver como se comporta esses valores aí. Beleza? Então vamos lá. Eu vou aplicar aqui uma força, né? Que essa força pode ser aplicada até de 500 newton. Ok? Agora nós colocamos dois objetos, um com massa aqui de 50 kg e outro de massa de 200 kg. Beleza? Aqui você vai acompanhar no reloginho o valor da velocidade, se ele vai acelerar ou se vai manter a velocidade constante. Quando eu aplicar essa força, vai aparecer o valor da força sendo aplicada, né? E o valor da força de atrito. Veja bem, estou aplicando ali uma força de 76 newton, o objeto entrou em movimento ou continua parado? Então, quando eu aplico a força de 76 newton, o objeto permanece em repouso. Então, significa dizer que existe uma força de fricção entre os objetos e a superfície de mesmo valor. Só que essa força aponta em sentido oposto, de 76 newton. Logo, a resultante aí vai ser igual a zero, tá? Por quê? A força aplicada é igual à força de atrito. E aí, pela primeira lei de Newton, quando a resultante é igual a zero, o objeto, se está em repouso, permanece em repouso. Se ele estiver em movimento, vai permanecer em movimento com a velocidade constante. Então, eu vou aumentar aqui a força. À medida que eu aumento a força é aplicada pelo rapazinho ali, empurrando os dois objetos, a força de atrito também aumenta. Então, eu aumentei aqui essa força para 177 newton, mas a força de atrito também é de 177 newton. Por quê? Porque o objeto continua parado. Então, significa dizer que o atrito é igual à força aplicada. Né? Então, eu vou aumentando a força. Né? À medida que eu aumento a força aplicada, a força de atrito também aumenta. Percebeu aí? Enquanto estiver em repouso, a força aplicada vai ser igual à força de atrito. Agora vai chegar um ponto em que eu vou conseguir vencer essa força de atrito. Quando eu vencer a força de atrito, quando eu aplicar a força maior do que a força de atrito, este objeto vai entrar em movimento. Então vamos aplicar a força de 500 newton para ver se o objeto entra em movimento ou não. Ó, apliquei uma força de 500 newton. Então o que é que ocorreu aí? O objeto continua em repouso, né? Então significa dizer que ele a força de atrito é de 500 newton. Então não é a força que eu apliquei ainda não venceu a força de atrito. E aí, pela primeira lei de Newton, a resultante é igual a zero. O movimento, se o objeto está em repouso, vai continuar em repouso. Ok? Agora vamos tirar esse rapazinho aqui de cima e ver se eu consigo agora movimentar aqui. Vou diminuir aqui a força de atrito. Tá? E vamos agora aplicar a força sobre este objeto aqui de massa 50 kg. Aliás, vou trocar. Vou colocar aqui o professor, né? E tirar essa caixinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse professor tem uma massa de 80 kg. Então vamos empurrar esse rapazinho aí. Vou zerar aqui, tirar a caixa.
Vou colocar o professor Josué. Então, o professor Josué tem uma massa de 80 quilos, né, como nós vimos lá. Ele, vou colocar o valor da força que vai ser aplicada e a resultante aqui em cima e ver a velocidade dele. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vou aplicar aqui uma força. Ó, veja bem, quando ele vai entrar em movimento aí. 80, 105, ainda não. Aqui já aumentou a força para... Olha, então aqui, ó, 227 já vence a força de atrito. Né? Então, nós analisando ali, tem uma força de 150 newtons de atrito em sentido oposto. Mas como a minha força que eu estou aplicando é 252 newtons, tem uma resultante para a direita de 106 newtons. Então aí o que acontece? O objeto vai acelerar. Aí é a regra direta da segunda lei de Newton. A força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Ele acelera, atingiu a velocidade de 40 metros por segundo, deixou de ser aplicada a força, então o que acontece? O professor José continua em movimento, mas como existe aqui uma força de atrito em sentido oposto, a resultante agora é de 150 newton, apontando para a esquerda, fazendo com que a velocidade diminua, né, até chegar em zero, e aí ele vai adquirir o estado de repouso. Ok? Então, essa aqui é a segunda lei de Newton. Beleza? Então, terminamos aqui a nossa aula com simulações do FET. Eu sou o professor Francisco Carlos, de Física do Centro de Ensino Médio.